de Mateus. Pedi uma água aqui, eu coloquei água e não peguei aqui. Dá licença, deixa que eu pego. Obrigado. O texto é Mateus 17, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda falando, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Vamos repetir aí o verso 5. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, a quem me agrado, em quem me agrado, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Te pedimos, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nossa mente, o nosso coração, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, receba as nossas vidas e nos dê a direção na Tua palavra, o entendimento, que seja simples a ministração, mas profunda, conforme a necessidade da nossa vida. Oramos pedindo que o Senhor abra a nossa visão, que o Senhor nos ilumine para percebermos a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Muito bem. Esse texto, ele revela a santidade de Jesus. Como assim? Jesus está no monte, ele recebe a visita de Moisés e Elias. Os irmãos vão encontrar, estudando esse texto, em um dos evangelhos, outro deles, a mesma passagem é citada em Marcos e em Lucas, que Moisés e Elias vieram para falar com Jesus a respeito da sua morte. Nem todos os detalhes sobre a morte de Jesus ele sabia. E ele recebe orientação a respeito do fim. Talvez a respeito do jardim Getsêmani, talvez a respeito de como aconteceria alguns detalhes que depois aconteceram. Mas a verdade é que aqui o céu desceu, o Senhor se manifestou, o Pai veio no monte e a voz ecoou, e dessa palavra tão clara vem a ênfase: este é o meu filho amado, final do verso 5, este é o meu filho amado em quem me agrado, a ele ouvi. Note, o Senhor declara: esse é o meu filho amado em quem me agrado, em quem me alegro, em quem eu tenho alegria. E o Senhor completa dizendo: ouçam ele, ouçam ele. Aí aqui eu quero reforçar um ensino que eu já ministrei em outros momentos. Eu obedeço Jesus ou ao Senhor?
Eu obedeço a Deus ou a Jesus? A minha subjeição é a Cristo ou a Deus? E aí a gente organiza isso. Como é que é? Para agradar a Deus, eu tenho que ouvir Jesus. E eu tenho que me tornar discípulo de Jesus. A Ele ouvir significa: sejam discípulos dEle, seja Ele o vosso mestre, seja Ele a autoridade sobre vocês. Você quer agradar a Deus, meu irmão? Entenda a pessoa de Jesus. Olhe para Jesus, leia os evangelhos. Quando terminar, leia de novo. E ao ler os evangelhos, que o Senhor ilumine a sua mente, que o Senhor abra a sua visão, para você entender o que é que está sendo feito. O Senhor Deus envia o seu Filho para transmitir a eles a pessoa dele. Eu quero pedir que você mantenha aí marcadinho, mas eu quero observar com você uma outra passagem importante, que é o texto que está aí logo no Evangelho de João, o Evangelho de João, no capítulo 14, por gentileza. Abra aí a sua Bíblia. Vamos entender como eu vou ouvir Jesus. Evangelho de João, no capítulo 14. Muito bem. O texto da palavra declara assim. Vamos encontrar de um amém. Na verdade é o capítulo 13, a partir do verso 31. Diz assim: quando ele saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus glorificará o Filho em si mesmo e o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e o que eu disse aos judeus, eu digo a vós também agora, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O versículo seguinte: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podeis seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. Pedro perguntou: Senhor, para onde que não posso seguir-te agora? Pois te darei a minha vida, por ti darei a minha vida. Jesus respondeu: tu darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que de modo nenhum cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Muito bem. Logo em seguida, Jesus começa a falar sobre as coisas do fim e ele promete voltar. A partir do verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou-vos preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Note aí o verso 5, repita. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Note aqui, do verso 31 em diante, Jesus está falando que ele vai para um lugar que nenhum deles pode ir. Mas isso vai ser por um pouco de tempo só. Jesus estava falando sobre sua morte. Não ia adiantar nada os discípulos morrerem junto com Jesus.
porque para salvar os homens somente na condição de Jesus. Primeiro, nascido do Espírito, não tendo pecado, tendo vencido as trevas, permanecido são, diferente de Adão e Eva que pecaram, e isso até a morte, e morte de cruz. Por que morte de cruz? Porque a morte de cruz era a morte para o pior bandido da época. Jesus toma esse espaço, ele toma essa posição, e isso simbolizando os mais pecadores da terra, o pecador de uma forma geral. E aí então ele começa falando, porque eles querem estar com Deus, eles querem ir para onde ele vai. E aí ele recebe uma palavra, verso 5 novamente, meus irmãos. Aliás, vamos ler o verso 4 novamente. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Aí veja o que Jesus responde, irmãos. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui nós temos 3 informações que nos lembram o jardim do Éden. Por quê? Porque o caminho que Eva recebeu, que Eva optou, era o caminho que ia de encontro à árvore da ciência do bem e do mal. Ela optou pelo caminho de caminhar o próprio caminho. Lembra qual era a fala de Satanás na árvore? Deus não quer que você coma, porque no dia em que você comer, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. O que aconteceu diante dessa fala? Vendo a mulher que era árvore desejável para dar entendimento, vendo a mulher que era árvore desejável para dar entendimento, deu ao seu marido, comeu e deu ao seu marido e ele comeu. Veja, a mulher e o homem optaram pelo caminho próprio, o caminho independente, ser como Deus. Você sabe que o ser como Deus lá é exatamente você ter a visão do que é certo e o que é errado aos seus próprios olhos, coisa que até hoje o ser humano pecador faz, né? Ele pode estar no pior buraco, ele está no fundo do poço, mas ele está dizendo que aquilo é o que é muito bom e que ele está satisfeito, porque ele está no controle de sua vida. A verdadeira conversão, ela acontece mediante a pessoa sair do controle da própria vida. E ela entrega o controle da vida dela a Deus e se submete à palavra de Deus. E aí vem o sentido porque que lemos a palavra. Por que temos que permanecer com a palavra? Porque é da palavra que recebemos a direção. Então, eu sou o caminho. O caminho para quê? Para voltar para Deus. Lembre, a opção de Adão e Eva foi o caminho próprio, o caminho independente de Deus. Eles se desconectaram de Deus e, desconectados de Deus, agora estavam vazios, divididos entre eles mesmos, pois eles se cobriram um do outro porque estavam nus e começaram a colocar a culpa em Deus, na própria existência e no próprio Satanás. São as 3 culpas que até hoje o ser humano põe, né? Normalmente põe a culpa em alguém, normalmente põe a culpa na pessoa mais próxima da sua derrota, ou põe a culpa em Deus, ou põe a culpa em Satanás. Se você tiver aí numa luta tremenda, com um monte de problema, e você já não põe mais a culpa em Satanás, e não põe mais a culpa em nenhuma pessoa, seja o seu patrão, o governo, seja quem for, e você não atribui a Deus
ó, uma coisa que acontece muito no meio dos crentes, mas Senhor, por que que o Senhor não interferiu, né? Você está assim com uma palavra muito boa dizendo, Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor anda fazendo, né? Mas por que que o Senhor não interferiu? É uma palavra assim dita para Deus, perguntando, maquiada de intimidade, entende? Eu esperava que tu me ajudasse, né? E aí às vezes a pessoa está toda torta, esperando a ajuda de Deus. Então, se você já não, diante da derrota, você não põe a culpa em Deus, não põe a culpa no outro, não põe a culpa na sua família, não põe a culpa em Satanás. Pastor, o senhor está pegando leve até com o diabo agora? Não, irmãos. O homem é o responsável pelos seus atos perante Deus. Tanto é que no dia do juízo, quem vai prestar conta não é Satanás a respeito dos meus atos ou dos seus, é cada um prestando conta sobre seus atos. Se eu é que vou prestar conta e você vai prestar conta de seus atos, não adianta colocar a culpa não, em ninguém. Você tem que colocar a responsabilidade da única pessoa que pode fazer a diferença quando se apresenta diante de Deus assumindo completamente. Ah, mas me passaram a perna, porque você foi bobo e deixou. Você, como assim? Irmãos, quantas vezes alguém chegou para mim, pastor, por que isso aconteceu? Eu digo, porque você quebrou um princípio aqui de Provérbios. Estava escrito que isso ia acontecer, você nem sabia. Por quê? Porque, irmãos, um dos textos que mais tem que ler, você tem que ler o texto de Provérbios. Então está lá claro por que que você vai ter problema. Então leia e releia. Então, Jesus disse, eu sou o caminho. E por que que ele falou provavelmente, eu sou a verdade? Irmãos, aqui nós estamos vendo o retorno do Jardim do Éden, da queda do Jardim do Éden, o levantar da queda do Jardim do Éden, o levantar da queda de Adão, proposta de Deus na pessoa de Jesus. Jesus é o caminho de retorno. Jesus é a verdade que se contrapõe à mentira de Satanás. As palavras de Satanás ditas para Eva eram mentira. Deus não quer que você coma. Primeiro ele começa dizendo, é verdade que de toda árvore do jardim podeis comer. E aí Eva corrige, não, de todas as árvores não. Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não podemos. E aí ele diz então, não, mas Deus não quer que você coma, porque no dia que você comer, você vai ser que nem ele, conhecendo o bem e o mal. Mentira, mentira, engano. Então Jesus é a verdade, ele propõe a verdade. Qual é a verdade? Ele vai revelar os seus pecados, ele vai iluminar você de forma que você vai ver os seus pecados. E é claro, isso é feito pelo Espírito Santo. E então Jesus é a vida. Como assim? Depois de apresentar o caminho, você está no caminho, você receber a verdade, você recebe a vida. Então, o Evangelho, ele é cristocêntrico. Você pode estar lendo Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, mas tudo aponta para Jesus. Por isso que talvez você olhe para os 66 livros e diga assim, pastor, é muita coisa, o que é que eu faço? Uma só. Foque, coloque toda a sua atenção para obedecer a Deus e aprender como fazê-lo. Se você é novo na fé, você tem que ler os 4 evangelhos. Eu sempre digo essa ordem, né? Leia Mateus. Terminou Mateus, você vai lá para Gênesis. Terminou Gênesis, volte para Marcos agora. Terminou Marcos, você vai para Êxodo. Sim, terminou Êxodo, você segue, então volte a ler agora o 3º evangelho, leia Lucas. Terminou Lucas, então você retorna para o outro livro, o texto de Êxodo, Gênesis, Êxodo, agora Levítico.
terminou Levítico, você volta e lê João. Se você nunca leu a Bíblia, leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Sim, leia eles, depois leia Gênesis. E então entre no texto de Atos dos Apóstolos. Você vai começar a compreender a respeito do plano de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Aqui nas palavras do versículo 6, senão por mim. Verso 7, se vós me conheceis, também conhecereis o meu Pai, de agora em diante o conheceis e o viste. Note aqui, irmãos, observe bem aqui, se vós me conheceis, também conhecereis a meu Pai. Note, você quer conhecer a Deus? Você tem que conhecer Jesus. O Pai estava onde? Nos céus. O Filho estava onde? Ele habitou entre nós. Não há como alguém dizer, eu não entendo. Meu irmão, a revelação foi completa. Então, pare de ler trechos da Bíblia. Leia a Bíblia com objetivo. Eu comecei a ler Mateus no primeiro capítulo e eu vou até o fim. E não leia trechos, eu li a metade do capítulo 1. Não. Você pode, você vai conseguir. Só não tinha jeito para a morte, Jesus deu, irmãos. Mas eu não gosto de ler. Comece a orar dizendo, eu amo a leitura e eu sei que Deus vai me abençoar. A minha vida depende disso. Diga amém, meu irmão. Então, a palavra de Deus diz o que, meus irmãos? Se vós me conheceis, também conhecereis a meu Pai. De agora em diante, o conheceis e o vistes. Aí vem o verso 8, olha aí. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, repita aí comigo, há tanto tempo estou convosco, e não me conheceis, Felipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Veja, irmãos, os irmãos estão entendendo? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos indo direto ao ponto. O grande projeto de Deus é que você conheça a Deus, e para conhecer a Deus tem que conhecer o Filho. Portanto, você vai lançar fora a preguiça, você vai lançar fora o sono. Meus irmãos, eu já li a Bíblia em pé porque o sono estava batendo. E já tive sono em pé, porque mesmo em pé o sono vem. Se na mesma hora você ligar a TV ou pegar qualquer outra leitura, você vai acordar na hora, mas é a Bíblia que você está lendo. O inferno todo vai trabalhar para você não dar certo. E além do inferno, ainda tem as obras da carne, lutando para ver se você segue o caminho da carne. E a carne é contrária às coisas de Deus. Então, para conhecer a Deus, você tem que olhar para o Filho. Voltando aí para o texto de Mateus 17, abra sua Bíblia aí, permaneça com ela aberta. Então, o texto de Mateus 17, está aqui a passagem dizendo que então os discípulos estavam com Jesus e as vestes de Jesus ficam brancas. Note aí, o texto diz assim, então, verso 2, ali Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés, outro para Elias. Note que eles não estão aqui dizendo, vamos fazer aqui vários abrigos. Quantos abrigos seriam? Seriam 6 abrigos. Eram 3 discípulos, Jesus e os 2, Moisés e Elias. A ênfase deles, aqui, irmãos, eu quero deixar claro aqui, Você já viu aquela história de gente que diz que viu a glória do Pai e parece o super-homem andando no meio da igreja? Já viu? Você jura que ele vai abrir assim a veste e vai sair voando?
né, mostrando o S de super. Você já viu isso? Quem é que já viu? O crente que quanto mais ele tem experiência com Deus, mais ele olha de cima para baixo. Os crentes já viu? Só eu já vi, irmão, só eu, não é? Esse nunca viu Jesus, nunca viu Deus. Ele teve lá um vislumbre de alguma experiência que eu não sei dizer para você o que é. Por quê? Porque toda a experiência de quem viu a ênfase ficou para a visão e não para quem viu. A ênfase é o que se manifestou, que é o Senhor, e não para quem se manifestou. Então, observe aí o texto. Ó. Pedro disse: façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Cadê a tenda deles? Não tem. A ênfase da manifestação foi a visão de Jesus com vestes brancas, com rosto reluzente, e Moisés e Elias ali. E aí, para completar ainda, estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e a nuvem saiu, e da nuvem saiu a voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. E aí, meus irmãos, os discípulos ouvindo isso, o que aconteceu? Caíram com o rosto no chão. Veja bem, eles se jogaram, eles se prostraram ou eles caíram? Caíram, irmãos? Sim ou não? O texto dá a entender aqui claramente que foi mais forte do que a força do corpo deles. Aonde é que se repete essa passagem? Você vai para o texto de Apocalipse, quando João vê a visão da revelação, ele não suporta a revelação, seu corpo treme e ele cai no chão. Por isso que eu tenho dito, você não vai encontrar na Bíblia ninguém chamando Deus de você ou chamando Jesus de você. Por que isso, irmãos? Porque quando a glória se manifesta, os homens se prostram, eles se jogam no chão ou caem no chão. Não há espaço para palavras de intimidade que se usa entre pessoas, porque o poder de Deus que se manifesta gera um ambiente onde a ênfase é total dele, para ele, por causa dele. Note, os discípulos aqui, eles estavam dando ênfase para Moisés, Elias e a própria pessoa de Jesus. Mas quando a voz ecoa da nuvem, eles se quebram e caem no chão. Eles caem no chão mediante a manifestação da glória. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão. É como que algo que impactou a vida deles, e eles foram para o chão, tomados de grande medo. Esse medo aqui não é o medo que a pessoa tem, como tem de um filme de terror que ela está assistindo, não, nada disso, ou medo da morte, ou medo de alguma circunstância, alguma coisa. Não, esse medo aqui é o poder de Deus se manifestando e mostrando ao homem que ele é pó. Que ele é pó. Meus irmãos, agora imagine quando ele vier nos buscar, que vai ser eternamente a manifestação desse poder. Então, o texto aqui está revelando o espiritual de Jesus, sim, vestes brancas, ele não tinha pecado. O texto está revelando o respaldo que Jesus tem, ele tem o respaldo do Pai. E aqui eu estou dizendo, você quer andar em santidade, meu irmão, você tem que ser discípulo. Você precisa ser discípulo, obedecer o mestre. Você precisa sujeitar a vontade de Deus como genuíno discípulo. Note, é muito importante você entender isso. Discípulo não tem vontade própria. Ele, para decidir
ele busca espelhar a vontade dele, mostrar a vontade dele para o mestre, e a palavra do mestre vai definir o que ele vai fazer. E isso nós fazemos toda vez que nós lemos a palavra e aprendemos. Muito bem, o texto da palavra então mostra o espiritual de Jesus. O Pai se manifesta, a glória de Deus desce naquele monte, e as vestes de Jesus aparecem, e o espiritual, sem mácula, sem pecado, aparece diante de todos. Agora, abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 5. Antes de encerrarmos, eu gostaria de observar com você que o espiritual é visto pelo espiritual. O capítulo 5 de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim o texto: chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e mesmo com cadeias não o podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Meus irmãos, aquela região estava atormentada com esse homem possesso. Note aí, verso 5: andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Esse homem morava no sepulcro, andava gritando de dia e de noite. Você imagina, você vai andando pelo lugar e vem os gritos dele. Você vai andando de noite e vem os gritos dele. E esse homem, até tentavam prendê-lo para que ele não colocasse medo na região, mas ele esmiuçava os grilhões, ele quebrava as correntes. O texto dá a entender que para ele era como se fosse um papel sendo rasgado. Um papel sendo rasgado, meus irmãos. Eu me lembro de uma pessoa que nós fomos chamados para orar uma vez, e a pessoa, o pai da pessoa, era uma moça, devia ter uns 20 anos, e o pai dela era do Corpo de Bombeiros. Quando nós chegamos lá, o Corpo de Bombeiros estava no local, e só um bombeiro gigante. Irmãos, era um no pescoço, um num braço, outro no outro, um na cintura e outro nas pernas. E ela parecia que movia eles que nem papel. E aí ele estava tentando contê-la, ele fazia parte de uma religião lá, e ele achava que tinha domínio sobre aqueles espíritos, quase bateu neles todos, e aí foi preciso eles cansarem e eles irem embora. Aí nós fomos orar. Aquela moça foi liberta, já estava 3 dias possuída. A mãe não dormia há 3 dias. A mulher estava com o semblante de quem estava para ter um ataque de alguma coisa, porque há 3 dias não dormia. O espírito maligno que estava na menina metia medo em qualquer cabra grande. Eles não conseguiram fazer nada. Ela foi liberta, aceitou Jesus naquela madrugada. Ela começou, interessante de observar que aquela garota, ela já tinha passado por várias igrejas, e no final agora tinha montado a própria religião, e na religião dela comia carne crua. Terminou possessa. Mas foi liberta. Eu me lembro que ninguém precisou se agarrar. Por quê? Porque na autoridade do nome de Jesus, todo mal tem que respeitar. Não é a minha autoridade, é a autoridade de Cristo. E aí, o texto da palavra diz assim, verso 8, verso 7, aliás, o verso 5 eu terminei, né? O verso 6 agora. Quando ele viu Jesus, de longe correu e o adorou. Eu quero repetir, meus irmãos, olha só.
Descendo ele do barco, verso 2, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espíritos imundos, o qual morava nos sepulcros, e mesmo com cadeias, não o podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Imagina aí a cena, o possesso quebrando pegando um pedaço de metal e quebrando, em migalhas. Me diga aí, é de aterrorizar essa região, esse homem, sim ou não? Você acha que alguém de noite andava por esse lugar aqui? Você acha? Imagina. E aí diz o texto, novamente o verso 4, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Veja, ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, ele viu Jesus de longe, correu e adorou. Tem tradução que diz assim: correu e se ajoelhou com o rosto em terra. Em outras palavras, adorou é a mesma expressão. Ele adorou. Agora, quem que adorou? O homem que andava clamando de dia e de noite, que esmiuçava grilhões, que quebrava as cadeias, que ninguém podia subjugá-lo, que andava sem roupa e de sepulcro em sepulcro, que morava no sepulcro. O terreno que ninguém quer, né, irmãos? Alguém deseja uma moradia no cemitério? Ninguém quer, né? Ninguém quer uma moradia lá. Ele morava lá. Mas quando ele vê Jesus, qual é a reação? Reconhecer a autoridade. Agora, por que ele de longe corre e adora? Porque certamente os demônios que estavam nele, quando olhavam para Jesus, viu o quê? Viu o quê, irmãos? Vestes brancas. E viam o rosto reluzente. E de longe viam isso. Note aqui, para que você entenda a santidade na sua vida, você tem que entender a santidade de Deus manifesta na vida de seu filho. Não há como, irmão, senão sabe o que vai acontecer? Você vai ver essa santidade que um ou outro diz, fulano não é santo. Por quê? Por causa da veste que não está com a veste tal. Já pensou, irmãos? Você é santo, então as mulheres usam isso e os homens usam aquilo. Espera aí, gente. Nós estamos falando de uma experiência espiritual que vai refletir no físico. Eu estou dizendo que espiritualmente os demônios sabem quem é quem, porque eles são seres espirituais. E quando eles viram Jesus, certamente eles viram a condição que foi revelado no texto de Mateus 17, quando Jesus é transfigurado. Você acha, e eu quero perguntar, você acha que Jesus ficou com vestes brancas só na transfiguração, ou ali foi revelado a sua condição espiritual? Primeiro ou segundo? Segundo. Ali foi revelado diante dos discípulos a condição espiritual de Jesus. O rosto resplandecia sempre. Eu quero lembrar os irmãos que o rosto parava de resplandecer, era o de Moisés, que não era o Filho de Deus.
Ele só esteve 40 dias com Deus. E ele recebeu o impacto da pessoa de Deus, da luz de Deus. Mas aqui nós estamos falando do Filho, o unigênito do Pai. Espiritualmente ali fora revelado como Jesus era. Então não tem, meu irmão, como você dizer, eu sou discípulo e você está querendo caminhar diferente do Mestre. Não tem sentido isso. Não tem sentido andar de qualquer jeito e dizer que é como Jesus, que anda como Jesus andou. Não tem sentido. E vestes brancas, meus irmãos, só são conquistadas mediante a se apartar do pecado, mediante ao estrangulamento dos pensamentos carnais. Você olha lá para Gálatas capítulo 5, veja a lista das obras da carne, e você tem que tomar uma decisão de se apartar daquilo tudo e ser discípulo. Acontece que no nosso tempo, para que alguém seja abençoado, é para receber uma bênção, quando na verdade a maior bênção é o perdão dos pecados. A maior bênção é a comunhão com Deus estabelecida. Então esses demônios, eles de longe reconhecem Jesus. Verso 7. Clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Como que eles sabiam? Porque eles viram o rosto reluzente, certamente, e as vestes brancas. Rogo-te por Deus que não me atormentes. Você vai encontrar nessa passagem, se você estudar esse texto, a tradução para essas palavras, rogo-te por Deus, veja, o diabo, os demônios dizendo, pelo amor de Deus. Claro que não é pelo amor de Deus, mas eu estou só parafraseando com a fala de muitos, né? Já viu aquela coisa assim, você está pedindo uma coisa, meu irmão, pelo amor de Deus. Pois é, os demônios aqui estão dizendo, rogo-te por Deus que não me atormente. Aí você vai estudar o texto, sabe o que é um tormento? Um tormento é eles terem que parar o que estavam fazendo e receber uma ordem que terão que obedecer. Vamos ver o resto do texto? Então, aliás, verso 8, pois Jesus lhe dissera, sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o teu nome? Note, rogo-te que não me atormentes, era exatamente o que Jesus disse, sai desse homem, espírito imundo. E aí ele diz, não me atormentes. É um tormento ter que sair. E aqui, observe, então Jesus lhe perguntou, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, pois somos muitos. Legião aqui, irmãos, é o termo dado para um agrupamento de soldados romanos composto de 6.000 soldados. Legião. Uma legião de soldados, era 6.000. Dando a entender que aqui havia cerca de 6.000 espíritos. Então, verso 10. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Tem uma tradução, se eu não me engano, na Bíblia Reino Valera, que diz que não me lances para fora da província. Como que dizendo, esse é o meu território, para que eu perturbe esse território. Eu sou encarregado de perturbar esse território aqui. Eu amedronto as pessoas. Irmãos, eu acredito particularmente que ali teve gente vendendo propriedade, gente largando suas coisas, porque não aguentava viver com medo daquele homem. Ninguém conseguia subjugá-lo. Não, vamos fazer o seguinte, se juntou todo mundo e vamos prendê-lo, vamos prender com correntes e nós não vamos mais ver esse homem nu correndo por aqui. E gritando e se ferindo com pedras. Se ele pega uma pedra dessa e nos agride, o que vai ser de nós? Era esse o ambiente.
Só que quando esse mal vê Jesus, se prostra com o rosto no chão e declara: Senhor, não me atormentes, rogo-te por Deus. Meus irmãos, diante da majestade de Cristo, nós devemos reconhecer a autoridade dele. Por isso, meus irmãos, acabe com esse negócio de encher o peito e achar que você é alguma coisa. Quem é tudo é Jesus. A ênfase é dele, é para ele. Eu já sei como resolver. Meu irmão, saia dessa, rapaz, você não sabe de nada. Eu quero deixar claro que Jesus não precisou falar nada. O mal parou tudo que estava fazendo e reconheceu a Jesus. Portanto, eu quero estar debaixo da autoridade de Jesus, porque fora dela eu não posso nada. Eu não tenho condições de me mover em nada. Então, meus irmãos, o texto diz no verso 10: e rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Ora, andava ali pastando pelo monte grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Note, eles não tinham interesse de sair do homem, porque possuir o ser humano é o grande projeto de Satanás, não os animais. O animal irracional, diante de um espírito maligno, uma perturbação, vai descontrolar, fica uma bagunça. E aqui cerca de 2.000 porcos se precipitaram. E aí fica a pergunta, né? Eu me lembro de uma vez, estava pregando sobre esse texto: por que Jesus permitiu isso, os espíritos para os porcos? Tem toda uma explicação, todo um entendimento. Mas não é o nosso assunto hoje. Eu quero chamar a sua atenção aqui, que quando Jesus chega no local, a ordem espiritual é posta. Jesus está na sua vida, meu irmão. Então a ordem espiritual é para ser estabelecida. Quando não é estabelecida, quando não há sujeição, quando não há reconhecimento que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho? Não sou eu, não é o que os meus pais ensinaram, não é o que eu recebi do meu próprio entendimento de vida. Não, não, não. É o caminho, que é Jesus, é uma pessoa. Por isso que o cristianismo não é uma religião, não é um ritual. O cristianismo é um relacionamento com Deus por meio do seu Filho, por meio do modelo que é o seu Filho. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se você não é discípulo, você não está falando a linguagem do céu. E aí, para encerrar, meus irmãos, eu quero ler o texto de Atos 19, rapidamente aí, Atos 19, versículo 13, rapidinho. Fique de pé aí no seu lugar. Atos capítulo 19, versículo 13, olha só. Diz assim o texto, ó. Amém? Todos encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 13. Alguns dos exorcistas, aliás, vamos ler os versículos anteriores aqui, o verso 10, né? Verso 10. Durou isto 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Todos estão comigo? Verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes
tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Vamos repetir aí? Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que faziam isso eram 7 filhos de Cepas, judeus, uns dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno dominou 2 deles e prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Quando isso se tornou conhecido de todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Irmãos, o que aconteceu aqui? Os espíritos malignos, o espírito era um só, que estava num homem, olhou para o grupo de 7 que expulsavam demônios, eram exorcistas ambulantes, e eles foram da onde expulsar que nem Paulo. Esconjuro-vos, tem uma tradução que diz desse jeito: esconjuro-vos por Deus, por Jesus a quem Paulo prega. A fé era deles? Não, a fé era de Paulo. Eles queriam ir na onda de Paulo, da fama de Paulo. E aí aconteceu que o espírito maligno olhou, não viu autoridade neles, não viu vestes brancas, sim, não viu, e olharam e disseram, eu considero assim, parece mais uma piada, né, isso aqui. Eu digo, peraí, eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo. Só é ler os versículos anteriores, o que Paulo fez naquela redondeza, em nome do Senhor. Eles estão como que dizendo assim: não reconheço vocês. E vós, quem sois? Pulou no meio deles, dominou 2. Por que não dominou os outros? Total de 7. Os outros 5, meu irmão, devem estar correndo até hoje. Pega, não pega, pega, não pega, pegou. Pegou 2, dominou, bateu neles, arrancou a vestimenta deles. Você vai estudar esse texto, você vai descobrir que os espíritos malignos deixaram eles da forma que eles estavam, nus. Estavam nus, que é o significado para quem está em pecado, nudez. E aqui, meus irmãos, nós temos a mais pura ministração do texto dizendo: você tem que ser genuíno discípulo, porque você vai encontrar com esse mal aonde você for. Quantas vezes, meu irmão, você já esteve na sua casa e você percebeu que a coisa não está boa, e você foi orar, e você percebeu que a sua oração parecia que não passou do teto. A pergunta que você tem que fazer: como está a sua vida? Você é genuíno discípulo? Você tem renunciado o pecado na sua vida? Você realmente tem almejado ser como Jesus? Você conhece Jesus? Você tem andado como Ele andou? Senão, meus irmãos, o que vai acontecer é que nós não vamos conseguir. E eu quero convidar você à oração, porque nós precisamos de vestes brancas. O texto de Apocalipse capítulo 7 vai dizer que os salvos todos estavam com vestes brancas, porque as vestes brancas simbolizam o não pecado, não estão em pecado. Você já teve os seus pecados perdoados, meu irmão, você terá que continuar usufruindo
do perdão dos seus pecados até a vinda do Senhor. Se você pecou, peça perdão em seguida. Se você precisa consertar com alguém, se conserte, mas leve a sério sua vida espiritual. Leia a Bíblia e conforme for lendo, vá se prostrando diante de Deus e vá renunciando os seus pecados, vá dizendo não para o pecado e vá abraçando a vida de Jesus em você. Feche os seus olhos, se apresente a Deus agora. Senhor, nós te pedimos misericórdia, que o Senhor abra os nossos olhos para vermos. Mostra-nos, Senhor, o que há em nós que o Senhor não se agrada. Nos dê sede e fome da Tua palavra, Senhor, e que sejamos genuínos discípulos do Senhor. Como Paulo foi, como os apóstolos foram, Senhor, transforme a nossa vida, nos conduza, Senhor, para uma vida próspera e espiritual.